o carinho com que você trata seus 2 filhos, são gêmeos, são portadores de autismo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, porque você se formou em matemática, você fez doutorado em educação. Não, pós-graduação. Pós-graduação em educação e em política. Não, é isso? Políticas públicas para educação. Políticas docência públicas. Em matemática e educação especial. Olha só. Depois deles, né? Por causa deles. Sim, mais uma especialidade em função dos seus filhos. Deles. Fez por amor. Tudo em função deles. Tudo acontece em função deles. Tudo em função deles. Queria que você contasse um pouquinho a trajetória Paulo do Paulo antes e o Paulo depois, pai de Vitor e Arthur. Então tá, vamos lá. Eu na verdade, sempre tive minha vida, a gente nunca, 20 anos atrás, pra você ter uma ideia, eles têm 20 anos hoje. Né? Eles estão com 20 Fizeram 20 anos agora já. Eu achei que tinha 14, tá? Eles carinha, fizeram né? Carinha de bebê, né? É meu bebê sempre, na verdade, né? Bebê sempre. Eles nasceram em 2004. E naquela época eu tinha minha empresa, enfim, de consultoria de telecomunicações, informática e tal. Eu nunca fui da área de saúde, não tinha a menor ideia do que era autismo. Né? Na minha ideia na minha idade de garoto, existiam, que já faz algum tempo. Faz bastante tempo pra gente também. Tinha um filme chamado Rain Man, não sei se você Rain Man, sim, com Dustin Hoffman. Era o único referência de autismo que eu tinha visto na vida. Mas a desinformação naquela época era tão gigantesca. A gente está falando de uma época que não tinha Instagram. Não tinha nada. Nenhuma rede social. Para não dizer que não tinha nenhuma, tinha uma, entre aspas, rede social que era tal do Orkut. Mas era mais para achar ex-namorados e namoradas do passado. Não era uma comunicação, assim, direta. Que você abria via internet, naquela época nem permitia vídeos, não tinha nada. Então, exatamente. Essa informação é tão grande que a própria mãe deles, que é pediatra, a gente também não... Ela também não tinha essa informação? Tinha informação de que tinha alguma coisa, vamos dizer assim, fora da curva... Diferente. Fora da curva de desenvolvimento, mas não nada que fosse autismo. Né? E aí a gente ia... A primeira angústia, né, de todo... E eles tiveram, né, antes disso, todos os sinais clássicos de autismo, eles são nível 3, né? Desde sempre, né? Assim, desde sempre. Desde bebê. Mas aí, doutor... Chama de Bia, Paulo. Bia, tá bom. Bia Alex, tá bom. Você é médica, psicólogo, eu não sou da área de saúde, mas eu vou te dar minha opinião de leigo. Eu acho que a gente tinha que ter mais níveis de suporte. O DSM, um dia, quem sabe, os psiquiatras do mundo, quando for fazer o próximo DSM, pensem nisso. Eu acho que 3 níveis é muito pouco. Por exemplo, Arthur é nível 3, mas ele já foi um nível 3 muito mais comprometido. Entendi. Ele já foi um nível 3 que a linguagem receptiva dele não funcionava. Hoje ele entende tudo que a gente está falando. Perfeito. Hoje eu chamo ele, né, Arthur? Hoje eu chamo ele obedece. Ele faz o contato visual. Ele tem atenção compartilhada. Então, assim, ele é muito mais... Agora, eu tenho que tirar ele da cama, eu tenho que escovar o dente dele, eu tenho que dar banho nele, eu tenho que... Vai no banheiro, eu tenho que, enfim, ajudar, né? Fazer a comidinha. Ele come com a mão, mas eu tenho que cortar. Então, assim, é o nível 3, porém já foi um nível 3 muito mais comprometido que hoje. Entendi o que você está falando. Então, assim, seria nível 3A, B e C, talvez. Né? Esse próprio nível 1, às vezes, tem um nível 1 que você vê o cara extremamente funcional e tem aquele nível 1 que tem um sofrimento, um pouquinho mais, mas não chega a ser nível 2. Então, enfim, tô dando minha... É uma boa sugestão. Mas a gente tem que ver, né, Paulo, assim... Para você ver, antes você tinha uma outra classificação. Hoje botou dentro de um espectro. E o que eu acho interessante é que espectro já é uma coisa que vai... E já está evoluindo de um ponto a outro. Uma coisa mais ampla. Agora está na hora de, dentro dessa amplitude, começar realmente, como você falou, fechar um pouquinho mais para que possa ter tratamentos mais assertivos para cada nicho. Entendi o que você está falando. E assim, eles tiveram todos os sinais. O que foram esses sinais? Eles foram... Já pequenininhos. Foram muito pequenininhos. Desejados, com certeza. Muito, eles foram de fertilização in vitro, os dois. A mãe deles, quando a gente casou, a mãe deles já tinha 39 anos. Né? Então, assim, a gente tinha muito pouco tempo, teoricamente. A gente tentou algum tempo tal, e aí acabou indo para a fertilização. Eles nasceram gêmeos idênticos, não foram de dois... Sim, eu vi no teu perfil. E aí... E nasceram os dois com autismo e tal. Então, todos os sinais. Não, mas nasceu, vamos lá. Você não tinha logo. Vamos lá. Nasceu, primeiro, qual foi, quando foi a hora que você
e a mãe dos meninos Começou a perceber chegaram, que tinha alguma falaram coisa assim, diferente. ou os médicos falaram... Não, médico não, foi na creche. E só um ano e meio de idade, assim, com ele. O que tinha de diferente, né? Assim, eu não tinha tido filhos antes, Sim. nem ela. Você então não tinha parâmetro. Então, assim, o sorriso social, a gente brincava, eles não sorriam, né? Não existia riso de volta. A gente chamava, não respondiam. Coisas bem clássicas mesmo, né? E não fazia o contato do olhinho, né? Não fazia. Tudo eles não faziam, né? Mas coisas que me chamavam a atenção naquela época eu não percebia. De repente não tá olhando porque não tá. Bebê recém-nascido às vezes é meio olho pro nada mesmo. Isso. Mas já tinha esse sinal de bebê amamentar, não estava olhando no olho, não. Mas o que me chamava a atenção naquela época é, caramba, eu tô brincando, ele não tá achando graça, né? Entendi. Aquela coisa de pai fazer gracinha. Eu tô me acabando. Tô dando tudo aqui. Tudo no personagem, cara. Ele não tá rindo, né? E, enfim, era isso. Assim, era uma coisa que me incomodava bastante. E depois começou a questão da fala, né? A questão da... Ele até balbuciava, mas infelizmente só vogais, né? Ele não chegou a fazer o baba. Foi fazer depois, muito tarde, e depois da polineural perdeu de vez. Ele não fala absolutamente nada, zero. Né? Até hoje eles não falam absolutamente nada. E a linguagem receptiva deles era muito ruim. Eles não entendiam o que você falava. Hoje eles entendem, inclusive participam de vídeo. Tudo, eles entendem tudo. E o Vitor, na verdade, ainda é mais... O Arthur é meio vagabundo. O Arthur entendi, é meio preguiçoso. Muito, não vagabundo, preguiçoso. Você senta para fazer uma atividade Malandrão. com ele é malandro, exatamente. Você senta com ele para fazer uma atividade, ele vai fazer tudo que ele... Eu comecei a falar dele, já começou a não querer que eu fale, eu vou falar. Isso. Ele faz tudo que ele pode para burlar a atividade que ele vai fazer. O Vitor não. O Vitor senta contigo, ele faz toda a atividade, ele presta atenção e ele tem uma memória fantástica. O Vitor, ele é impressionante. Ele é muito mais disciplinado que o Arthur. Ele é muito mais calminho também. O Arthur é mais agitado. Sempre foi. E assim, a gente descobriu... Olhos lindos que o Arthur tem, né? Obrigado pro tio. Gostou. Tem o olho mel. Ele tem olho mel. Ele entende tudo que eu falo. E a gente... a minha angústia principal, né? Aliás, todos os pais até chegaram um momento que entenderem que não é esse o problema, mas a angústia principal é para falar. Eu quero ouvir meu filho, aquela coisa, né? Quero ouvir meu filho falar, nunca ouvi me chamar de pai, nunca ouvi falar eu te amo, aquela coisa de querer ouvir a palavra, né? E aí eu quis botar eles na creche muito cedo, para isso, para eles interagirem com outras crianças, na minha ignorância. Assim, não tá socializando com as outras crianças e estão limitados. Exatamente, a ignorância era, vou botar eles para falar com outras crianças, que na troca eles vão começar a falar, né? E aí botamos e tal. E aí, no final de 2006, eles tinham 1 ano e meio, que a coordenadora da creche chamou a mãe deles, e eu estava, na época, pela empresa, em viagem na China, eu estava do outro lado. Cara, eu estava muito longe, assim. E aí, ela ligou, a coordenadora da creche falou pra gente investigar autismo neles, porque eles não falam, estão lá no canto, não interagem com outras crianças, não interessam pela atividade, não brinca funcional e tal, parará. Aí eu falei, o que você acha? Eu falei, vamos investigar e tal, vou procurar algumas colegas e tal. Eu me lembro de ter passado a noite toda no Google. Claro. Até porque você é matemático. Você foi lá... Eu fui no Google. E todas as coisas que eu falo na internet para os pais não fazerem, eu já fiz. Claro. Todas. É normal, né? Claro. Quase todas, assim. Tipo, às vezes eu falo, não bate, não grita, etc e tal. Bater... Mas você tinha um desconhecimento, mas né? Não faço isso. Mas todas as outras coisas que eu falo assim, não faço, eu já fiz. Assim, não vai no Google. Você tá seguindo muito perfil de só problema, só doença, não, já segui. Tudo já fiz. Não chama de bebê, não dá comida na boca, estimula... Eu dou comida na boca, tudo... Enfim. Mas enfim, aí noite toda no Google. E aí eu lembro quando caiu a ficha pra mim, que eu falei, caramba, eles são autistas. Eu tinha dado um carrinho de controle remoto de presente pro Arthur. E esse carrinho de controle remoto, o Arthur gostava de brincar isso é bem clássico neles, né? O carrinho parado e ele fazia a rodinha girar e ele ficava... olhando o movimento. Animadíssimo com o movimento da roda. Uhum. E aquilo tava nesse site que eu tinha buscado na época, enfim, não lembro qual era, eles falavam desse negócio da rodinha girar, do CD girado. Do movimento pelo movimento, né? O encantamento pelo movimento. Não brincar de forma... Como o brinquedo deve ser brincado e com a função do brinquedo. Com a função do brinquedo. Aí eu falei, cara... E aí eu... Isso tudo você lá na China. Lá do outro lado do mundo, né?
E a trabalho. A viagem não demorou tanto, acho que era uns 10 dias, uma semana, 10 dias. Aí eu voltei e a gente começou. Né? Médico. A gente foi na época tinha uma médica chamada doutora Carla Gicovati. Não sei se já conheceu ela. Gicovati, eu já ouvi falar. Isso tem 2006, isso tem 18 anos. 18 anos já. E ela era uma das assim, principais. Você quer papel? Não, mas ele gosta de fazer outra coisa com papel. Pode fazer, não tem problema não. Você quer? Pode fazer. Ele gosta de fazer bolinhas. Pequenininhas? Não tem fica problema. Fazendo artezinho. E aí ela começou a avaliar eles e tal, e aí pediu avaliação do psicólogo, pediu avaliação de TO, fono, audiometria, né, pra ver se não tinha, se não eram surdos, aquela coisa padrão. Aonde no Rio de Janeiro, 18 anos atrás? Psicólogo até tinha, mas assim, fono, TO. E com foco dentro aonde, do autismo. Então assim, foi uma peregrinação bem complexa aí pra gente fazer. A gente conseguiu fechar o diagnóstico deles, e aí começou o desafio de correr atrás de tentar estimular ao máximo, né? E assim, eu já tinha uma super culpa, né? Porque eles já estavam mais de 2 anos, né? Já estavam nessa época. E naquela época você não tinha... Hoje em qualquer esquina que você vai hoje, você tem clínica de tratamento de autismo. Né? Seja transdisciplinar, multidisciplinar, ou ABA. Sim. Qualquer esquina tem. Naquela época não tinha nada. Ainda é precário. Hoje você procurando acha. Exatamente. Hoje tem muita clínica que virou indústria por causa do negócio do plano de saúde reembolsar. Então as clínicas abrindo a balde porque vai cobrar 15 mil num tratamento, 20 mil, 30 mil num tratamento de aba e vai ter reembolso do plano. Então tá virando uma filão, indústria né? mesmo. Infelizmente. E o nosso principal problema é que nós não temos tanto profissional formado. Qualificado. Principalmente no aba. Principalmente no aba. Que não tem nada a ver com o que tem que ser praticado. Isso. O médico é relativamente menos fácil, né? Nada é fácil. Mas sim. O médico é relativamente menos difícil porque o médico ele faz a consulta, ele faz o acompanhamento. O terapeuta é pior, porque o terapeuta tem que estar lá durante o tempo empenhado, 1 hora, 2 horas. No caso de APA, você vai ter que ter um acompanhamento aí, sei lá, de 8 horas para um nível 3 por dia. Então... E relatórios, né? É uma escassez muito maior. Muito grande. Mas aí a gente foi nessa... As 2 coisas que a gente queria fazer. Vamos... e aí, ó, da angústia, que eu sempre falo para os pais não fazerem tal, que eu já fiz, né? Sim. Não, vamos ter vida normal com meus filhos. Né? O que é vida normal, gente? Na época você pensa isso, né? O pai pensa isso. Vou ter vida normal com meu filho. E aí, vamos correr atrás, e tentamos botar ele na escola. Numa escola que tivesse algum tipo de atividade, ou não? Atividade, não. Eu queria escola. Tá. Uma escola que tivesse inclusão. Que aceitasse. Tal. E a gente teve, assim, escola particular a gente conseguiu nenhuma. Literalmente. A lei do autismo no Brasil, ela só foi surgir em 2012, que foi a Lei Berenice Piana Federal. Né? Isso. Só foi surgir em 2012. Então, assim, isso era 2006 para 2007. Isso era 5 anos, 6 anos antes de autismo ser qualquer coisa no Brasil. E as escolas, então, dizer que não posso aceitar, não estou preparado para isso, não temos vaga, e dane-se. Não tem estrutura, aquela coisa toda. E dane-se. Então, assim, a gente foi... Assim, e dezenas de escolas, porque na época eles moravam em Botafogo, é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Sim, que tem muitas escolas. Muita escola. Muita escola, sempre tem muita escola. E muita escola e muito barzinho. No Botafogo. Essas coisas. Exatamente. E a gente andava de porta em porta de escola e tal, e não conseguiu vaga em hipótese nenhuma. E na educação pública, praticamente a única opção que se tinha naquela época era educação especial. O que era educação especial? Educação especial eram classes separadas das turmas comuns, né? Você tem a turminha do primeiro ano, é turma 101, 102, turma do segundo ano, 201, 202. Isso. A classe especial, ela tem letras, rótulos da deficiência daquela criança. Então, assim... É mesmo, não sabia disso. E já foi pior. Hoje ainda é isso e já foi pior. Aí fui ver, existia uma classe chamada classe de RM. Sabe o que era isso? RM, não. Retardo mental. Retardo mental. Não era nem déficit cognitivo. Não era nem déficit intelectual. Não, era RM. Retardo classe mental. Retardo mental. E aí você tinha o quê? Era uma sala com menos crianças, tinham 6, 8... Não, eu vou contar. Você não foi para essa. Essas classes especiais, elas tinham letra o símbolo, rótulo, não era númerozinho de sala.
Então era classe de RM, classe de TGD. Nosso amigo tá chegando. Vem cá, Vitão. Vitor. O Vitor tem uma apraxia generalizada. Tá. Tudo muito bom, severa. Vitor? Senta bonitinho. Cortou o cabelo. Muito bonito. Tá bonito. Ele tá. Veio no podcast do tio da tia, cortou o cabelo. Filho, ajuda o pai um pouquinho. Isso. Olha Pronto. pra mim. Você tá bonitão. Que a aguinha. Ele tem uma apraxia generalizada dele. Depois da epilepsia que ele começou a desenvolver. Então, se você viu os vídeos anteriores dele, aí a começar esse declínio, para agora, é outra criança. Entendi. O Vitor, e detalhe, ele entende tudo que a gente fala, ele se engaja na atividade, mas todas as coisas que ele tem que fazer, ele tem que calcular. Vai pegar, olha para mim. Pra Pega força, esse copo né? d'água, pra tudo. Pra força, né? Pra coordenação motora, pra tudo. Tudo tem que ser. Até o engolir da água, engolir de mastigar, tudo. É uma coisa bem. Perfeito. A classe que queriam botar eles na época era uma classe de TGD. Na época chamava Transtorno Global de Desenvolvimento. Isso. Como é que era essa classe? Era uma mesa assim, redonda no meio. 6 a 8 autistas, não enchiam muito, com uma professora, fazendo atividades o dia inteiro, isolada das outras crianças. Essa era a verdade. Não tinha interação nenhuma. Não interage. Aí eu falei, não, essa não é a opção, né? A gente quer que eles possam trocar e tudo. E aí foi. E aí, até a gente conseguiu matricular eles em escola pública em 2009, aí já tinha todo um processo que dava para ter inclusão, começou aí efetivamente em 2009, e eles conseguiram estudar aí durante todo o ano, todo o período.